estamos de volta com você nesse momento. Eu gostaria também, nesse momento, de mandar um alô. Esse final de semana estivemos ministrando nas igrejas aqui em Manaus e na sexta-feira à noite ministramos ali na área do pastor Enoque Vinente, sua esposa Judite. Um grande abraço também à pastora Jennifer e a todas as mulheres ali da Betânia, onde estivemos esse final de semana. Um abraço caloroso a todas as minhas irmãs. Estive também no Ministério de Madureira, na Catedral Madureira, pelo sábado de manhã, com as mulheres de Deus também, pastora Elisandra e todas as mulheres da Catedral ali do Madureira, aqui em Manaus. Também tem uma senhora que sempre fala para mim que ela toma café abrindo a Bíblia, a irmã Márcia, eu acho que é Varlívia, né? Eu não estou entendendo bem o último nome, mas um grande abraço para você, querida. Deus te abençoe e todos que estão agora também nesse momento com a palavra de Deus, amém? Nós vamos hoje falar um pouco sobre a importância de congregar. Eu gostaria de começar com uma ilustração. E eu estava há algum tempo agora já conversando com uma pessoa, e não foi aqui em Manaus, foi em outro local, mas uma pessoa conhecida, uma pessoa da minha família, familiar. E ela estava falando para nós que de como ela havia ficado muitíssimo ofendida, porque alguém na igreja falou algo que feriu o coração dela, e alguém tipo assim da liderança que teve uma atitude, uma postura, e que aquilo foi contra os pensamentos dela, a vontade dela, o jeito dela, e por conta dessas coisas, desses problemas, ela simplesmente parou de ir para a igreja, ela parou de congregar. E nós estávamos conversando com ela ali, e eu perguntei, não é possível, o quê? Você parou de ir para a casa de Deus? Parei. Deixei igreja porque não gostei do que estava falando e do que não me identifiquei, fiquei chateada com a liderança, com o pastor. Então eu parei e não estou indo mais, não estou congregando, não estou em igreja nenhuma. E aí eu pude ter aquela oportunidade de conversar com essa pessoa. Claro que não sou eu que vou convencê-la, porque a Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Está dizendo para nós, não é pela tua força, da tua lábia, do teu falar, do teu convencer, do teu entendimento, dos teus argumentos. Não é, talvez, pela a violência, um pai impõe e fala, olha, se não for, não vai comer aqui em casa, não vai poder morar aqui, se não for para a igreja. Não é por aí que você vai convencer alguém de estar na casa de Deus. Mas é o Espírito Santo que vai. E aí eu comecei a falar com essa pessoa. E hoje o que eu falei para ela, procurando dizer para ela do benefício e da importância dela voltar a estar na igreja, é o que eu vou falar para você hoje, porque eu creio que muitas pessoas que estão neste momento assistindo esse ministério, o ministério da palavra, o abrindo a Bíblia, são pessoas que estão distantes da casa de Deus. E hoje o Espírito Santo quer falar com você, tratar com você. Não sou eu, fique bem claro, que vai procurar te convencer, procurar dizer para você o que fazer. Mas respaldada aqui na palavra, na Bíblia, eu vou trazer aqui algumas passagens. Eu gostaria de falar primeiramente sobre Davi. Davi, que você sabe, era um homem segundo o coração de Deus. E aqui nos Salmos de Davi, muitos deles, ele fala da saudade que ele tem da casa de Deus, da vontade de estar na igreja, no templo e na casa do Senhor. Ele não estava mais porque muitas vezes ele estava escondendo do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Então ele estava em cavernas,
para poder salvar a pele dele, não morrer. Então esse é o motivo que muitas vezes ele não estava no templo. Era porque ele não poderia estar lá, senão seria pego pelos inimigos e seria morto. Mas quando ele podia estar, veja como Davi descreve a experiência, o desejo, a vontade de estar na casa de Deus. Olha só o que ele diz no Salmo 27, no versículo 4, ele diz assim: olha, uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa eu quero dele, eu peço para ele, mas eu vou correr atrás também, eu vou buscar que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do meu Senhor e meditar no seu templo. Olha que tremendo. Uma coisa eu peço a Deus, que eu possa morar na casa do meu Deus. Eu possa estar continuamente no templo, na igreja, para contemplar a beleza do meu Senhor. E aqui ele fala, e meditar no seu templo, meditar na sua casa, estar perto de Deus, estar na presença de Deus. Porque tem sequência esse pensamento. A gente não pode isolar um versículo e achar que bonito. Por que ele fala que é importante estar na casa de Deus? Ele diz no versículo 5, porque no dia da adversidade, no dia da dor, no dia da porta fechada, no dia da angústia, no dia da escassez, no dia das afrontas do inimigo que você passa e eu, todos nós, passamos por momentos de adversidade. Ele está dizendo, como é bom estar na casa do Senhor. Por quê? Porque no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Ele quem? Deus. Ele vai me esconder, sabe? Esconder ali na casa dele, no oculto, nele. E além disso, Ele vai me esconder no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Ele me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Ele vai me colocar num lugar seguro. Em outras palavras, estando na casa do Senhor, estarei em lugar seguro. Estarei sendo envolto. Aqui ele está falando, ele vai me envolver. Ele vai me esconder nele. Quando eu estiver na casa do Senhor. Eu não sei qual é a tua desculpa hoje para você não estar na casa do Senhor. Mas com certeza você deve ter algum tipo de desculpa. Como essa pessoa que eu comecei o programa falando sobre essa pessoa. Dando o exemplo dela que falou para mim, eu não estou indo para a igreja porque eu estou ofendida, eu estou ferida, eu estou magoada, sabe? Porque pessoa tal fez isso. Querido, se você não está indo para a igreja por conta de uma pessoa, você está no lugar perigoso. Você está no lugar muito perigoso. Porque não deixe uma pessoa ou duas, ou qualquer pessoa, tirar o teu foco de Deus e tirar você de estar na casa de Deus. Como é que eu posso colocar em jogo o meu lar, minha família, a minha força, porque a minha força está em Deus, mas eu encontro força em Deus na casa dele. Eu congrego, eu vou para uma igreja, sento lá e recebo de Deus. E quando eu não estou congregando na minha igreja, eu estou pregando em outra. Lá também, quando a palavra sai, ela vai ao meu encontro. Eu estou na casa do Senhor. Esse final de semana eu estava em várias casas do Senhor. Na minha, onde eu congrego, em outras onde eu preguei. Mas eu estava ali recebendo de Deus e me fortalecendo. Então, qual é a tua desculpa hoje? É por causa de alguém? É por causa de uma situação? É por causa de uma fofoca? É por causa de uma atitude? Não há desculpa.
Sabe, eu estava falando com uma pessoa ontem, ele me falou o seguinte, eu estava conversando sobre isso. Pessoal, presta atenção. Eu estava falando sobre isso com esta pessoa. E ele disse o seguinte para mim, olha, tem pessoas que elas falam, não, eu não vou para aquela igreja porque está cheio de problema. Ou eu preciso de uma igreja muito santa, uma igreja perfeita eu vou. Aí ele falou assim, um dia que a pessoa falou isso para ele, né? Eu vou para a igreja perfeita. Ele falou, não vá. Não vá. Porque o momento que você chegar lá, você vai estragar tudo. Você é imperfeito. Você é imperfeito. Eu sou imperfeita. Não existe a igreja perfeita. Sabe por quê? Porque a igreja é um corpo, um organismo vivo, composta, feita por pessoas. O corpo de Cristo é feito por pessoas. A igreja não é feita por fantasmas, é pessoas mesmo de carne e osso, igual você e eu. Imperfeitas, sendo aperfeiçoadas, sabe? Imperfeitas sendo santificadas. Não existe igreja perfeita, existe Deus que é perfeito, que é o Senhor da igreja. Ele é perfeito. Agora o corpo, as pessoas que compõem a igreja, não são. Então você não vai encontrar uma igreja perfeita, porque todos somos imperfeitos, inclusive você e eu. Então, se você está procurando essa igreja perfeitinha, você vai vasculhar, procurar e não vai achar. Lá no céu estará a perfeição. Mas enquanto você mora para esse lado do céu, para cá, nós não vamos encontrar, queridos. Está entendendo, irmão? Irmã? Volte para a casa do Senhor. E é isso que Deus está falando conosco hoje aqui no Abrindo a Bíblia. Nós estamos abrindo a Bíblia no Salmo 27, aonde o próprio Davi fala, uma coisa eu peço a Deus, eu vou correr atrás. Porque não adianta você pedir para Deus, Senhor, me traz de volta para tua casa. Corre atrás. Vá para a casa do Senhor. Pega as perninhas, sabe? Ou você vai em um carro, ou numa condução, de qualquer maneira. Chega lá e vá para a casa de Deus, para a igreja. Uma coisa peço ao Senhor, e eu a buscarei, vou correr atrás, para que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do meu Senhor e adorar no seu santo tempo. Porque no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. É na casa dele que eu encontro refúgio. Eu não vou contar toda a minha história aqui para você de vida, mas o momento que eu passei pelas maiores aflições, mais recentes agora na minha vida, em momentos de dor, de decepções, de insegurança, de incerteza, eu fui e me refugiei na casa do Senhor. Eu lembro que eu chegava lá chorando, na hora de adoração, de louvor, buscando Deus, na hora da mensagem, mas eu estava lá, um caquinho, quebrantada, ferida, sabe, incerta sobre muitas coisas do meu futuro naqueles momentos, mas eu me refugiei na casa do Senhor. E eu não fui decepcionada. Na casa do Senhor eu encontrei cura para minha alma. Na casa do Senhor eu encontrei libertação, cura, sabe, de abrir mão de ressentimento, de tantas coisas, de amargura, sabe, fortaleci com fé para estar aqui nesse ministério. Você acha, aonde que eu me abasteço para estar aqui pregando para você? É na palavra que eu leio, sim, mas é na igreja que eu congrego também. Eu tenho que estar no lugar onde que eu vá receber do Senhor para poder passar também. Entendeu? Então hoje Deus está falando com você. A não ser que você esteja numa cadeira de rodas, não podendo se locomover, numa cama, paralisado, aí há exceções. A igreja vem para você, através de ministérios, da TV, que Deus permite, que Deus ama, que Deus que levanta. Mas se você tem duas pernas e pode andar, e pode fazer tanta coisa, né? Trabalhar, passear, então por que você não pode ir para a casa do Senhor? E hoje o Espírito Santo está lhe desafiando. Amém? Tem um versículo muito lindo também, além do Salmo, do Salmo 27, tem aqui o Salmo 122. O Salmo 122 também é um Salmo de Davi.
E olha o que diz o Salmo 122, o primeiro versículo diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele diz isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos, Davi, venha à casa do Senhor, ao templo, à igreja. O que aconteceu com Davi aqui? O seu coração se alegrou quando alguém disse para ele, venha à casa do Senhor. Não é tremendo isso? E é isso que Deus quer para você e para mim. Nós vamos falar no próximo bloco, no Novo Testamento também, porque isso aqui é Antigo Testamento. Aqui, né? Salmos, mas no Novo também há um desafio, há uma palavra te incentivando e dizendo da importância de você congregar. E no próximo bloco, vamos falar sobre o que acontece quando você não congrega, quando você não está na igreja, o que o inimigo vai fazer, quão vulnerável você fica, quão fácil você fica para ser mais tentado, para poder se afastar de Deus muito mais. Então, não são os benefícios, são os efeitos maléficos, sabe? São digamos assim, o resultado, as consequências de você não estar na casa do Senhor. Tem consequências. E elas não são boas. Então a gente vai estar falando sobre isso no nosso próximo bloco. Nós estaremos conversando sobre essa questão dos perigos que você, e não somente você. Eu vou aqui pro intervalo, mas antes de eu ir para o intervalo, eu quero dizer algo para você, de um outro exemplo também. Isso aqui é um exemplo muito triste de uma pessoa que nós conhecemos muito bem, eu e meu esposo, a nossa família. E este senhor simplesmente, olha só, saiu da igreja, foi embora. Sabe uma coisa? Estou chateado, vou embora, vou parar de cultuar. E quando ele sai, ele levou consigo seus filhos. Os filhos, alguns são casados, solteiros, foi todo mundo acompanhando, porque ele tem uma liderança tão forte no lar dele, aquele camarada, que quando ele fala, todo mundo ouve, sabe? Que o pai geralmente tem essa liderança. Mas ele usou para o mal a liderança dele. Quando ele saiu, infelizmente, nora, filhos, todo mundo foi junto. E poucos voltaram, a maioria está fora da igreja, está fora da casa do Senhor. Porque por causa da falta de sabedoria daquele pai. Então tem consequências não somente para você. Ai, não quero ir. Você tem filhos? O que os teus filhos vão achar? Como é que a vida deles fica diante de Deus? Então não é só você que você está prestando conta só de mim para Deus. Eu tenho que prestar conta de mim e dos meus também. Claro que a salvação é individual. Cada pessoa presta conta para Deus. Mas esse pai vai prestar conta não só dele, mas de toda aquela família também. Porque quando ele saiu, ele levou uma família para estar longe da presença de Deus. Olha que peso. Olha que peso. Hoje, você tem liderança no teu lar. O que você está fazendo fora da casa de Deus? Tem pessoas te olhando. E se são teus filhos, eles estão te acompanhando para fora. É muito complicado. Então hoje, pense nisso. Nós vamos hoje, estamos falando sobre esse tema. Eu vou para um breve intervalo e quando voltarmos, vamos falar sobre algumas táticas, algumas coisas perigosas que acontecem quando você tira esse tempo, essas férias da casa do Senhor. Coisa perigosa. O programa hoje, ele é de desafio. O Espírito Santo está te desafiando hoje. Sabe por quê? Porque ele te ama. Tá certo? Por amor que Deus fala com você. Desperta você. Dá um chacoalhão necessário. A gente vai rapidamente e voltamos daqui a pouco mais com você. Eu quero